Boa tarde! Boa tarde! Adorei, valeu! Primeiro queria agradecer a presença de todos, um sabadão aí propício para ficar um pouquinho na cama, que eu sei. Eu tenho um bebê pequenininho, a vontade era essa. Mas a vontade é ainda maior de apresentar para vocês um projeto em Santo Antônio de Lisboa. E gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, realmente é muito gratificante. Oi, Hugo! E aí? Tudo bom? É gratificante para mim que vocês estejam aqui. Então vou me apresentar brevemente, porque o objetivo aqui é foco no produto, né? Então, bora lá! O meu nome é Roberta Bueno, eu faço parte da Baceto Grupo. Hoje nós temos alguns números aqui que representam o nosso ecossistema. Nós somos uma holding imobiliária, então sim, dentro do nosso ecossistema a gente tem uma imobiliária, que é a Baceto Imóveis. Hoje a gente já comercializou mais de 1.350 cotas no modelo SPE. Estamos 6 anos no mercado aqui de Florianópolis. Dentro do nosso ecossistema a gente tem 4 marcas, uma agência de marketing, a gente tem a Baceto Imóveis, a BS Urbanismo, que é uma loteadora, tem produtos aí horizontais para quem gosta de trabalhar. E por fim, mais ou menos importante, a Baceto Empreendimentos. Dentro da Baceto Empreendimentos, a gente já lançou 11 empreendimentos, ok? O Sunset é um deles. Aqui tem alguns números, 6 anos de mercado, a gente já trabalha com a SPE nessa modalidade já faz um tempinho. Essa parceria do Sunset em específico é junto com a TACT. A TACT é a executora do projeto, tá? Ela tem aí tecnologia, ela tem mais de 100 projetos, já desenvolvidos, mais de 30 clientes. Ela atua em 17 estados aqui do nosso país e, enfim, traz a inteligência desse ecossistema deles para a operação. O projeto em si eu vou deixar com o Bruno, que é um dos sócios ali da Baceto, para ele falar um pouquinho sobre o momento e depois a gente já passa a bola para o Everson. Fala, pessoal. O Sunset, ele veio com uma ideia ali de Santo Antônio de Lisboa, numa localização muito boa. E o momento do projeto hoje, nós reformulamos totalmente ele com o que o mercado, que a tendência vem pedindo, né? O Everson hoje vai estar trazendo os Estúdios Plus, né, os prêmios, e também algumas novidades que esse projeto vai estar passando em relação... Posso falar, Everson? Não, né? Não, vou falar não. Então, pessoal, é um projeto que está no momento do mercado, é um projeto que está na nossa esteira, com facilidade, e as pessoas que estiverem aqui hoje vão ter a oportunidade de estar seguindo com as melhores oportunidades que o Everson vai estar passando agora. Vem, Everson. Obrigada, pessoal. E aí, gente, bom demais? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Everson, sou diretor da NZ, estamos juntos com a Baceto Empreendimentos no lançamento desse empreendimento tão especial. Quando eu falo de um empreendimento em Santo Antônio, é com uma felicidade muito grande, pois tivemos a grande felicidade de lançar 5 empreendimentos naquela região, 5 sucessos. A minha primeira venda como corretor foi em Santo Antônio, que é uma região que eu tanto gosto que no ano passado eu fui morar lá. Morava exatamente do lado deste empreendimento. Só que a proposta que eu quero trazer para os senhores hoje é um pouquinho diferente. Eu imagino que todo mundo aqui é corretor. Tem alguém que é cliente? Não, todo mundo é corretor, todo mundo quer trabalhar a venda. E a proposta não é simplesmente apresentar para vocês um produto. Por quê? Porque depois você vai ter acesso ao material, você vai ter acesso aos estudos, você vai ter acesso ao book e a todo o empreendimento. Então eu tenho 2 propostas principais para a tarde de hoje e eu quero fazer uma promessa. Pode olhar o relógio de vocês. Quando der 18 horas, vai estar todo mundo já de barriga cheia e saindo daqui. Então, já que nós vamos ficar tão pouco tempo juntos, eu gostaria de pedir toda a atenção de vocês, porque a minha proposta hoje não é simplesmente apresentar um produto, e sim principalmente trazer os principais insights para você poder conseguir potencializar a venda. Porque nós temos o objetivo de, agora que está sendo lançado, agora que está sendo trazido ao mercado, de vender aí nos próximos dias, nas próximas semanas, no próximo mês, zerar com esse empreendimento. E eu tenho a mais absoluta certeza que nesse casamento aí de Baceto mais NZ, parceiros da NZ, parceiros da Baceto, nós conseguimos reunir aqui os melhores corretores de Florianópolis para
trabalhar esse empreendimento. Nós montamos aqui um esquadrão, uma força-tarefa para a gente poder debulhar esse prédio. Mas para isso, eu gostaria de trazer as principais informações, tá, sobre esse empreendimento e principalmente qual que é a condução, qual que é a estratégia que você vai poder utilizar para poder vender ele com mais facilidade, com mais velocidade, com mais força, mas também algumas condições especiais que nós vamos estar trabalhando para poder realmente zerar e trazer o melhor investimento possível para o seu cliente. Pode ser assim? Vamos lá. Primeiramente, todo produto vende. O que determina o sucesso de um produto é pura e simplesmente se ele foi planejado e para quem ele foi planejado. E é importante dizer que o B7 Sunset ele foi pensado, planejado, criado, concebido não para qualquer tipo de cliente, mas sim para o cliente público investidor, para quem quer transformar um aporte em rendimento, em rentabilidade, pode ser retorno através de aluguel, que é a principal proposta do empreendimento, bem como também pode ser a proposta através da revenda. Vide que lá nós tivemos já a felicidade de vender uma cota em um ano por 200 e pouco, alguns anos depois ela ser revendida por 550, 600 mil. Essa é a principal proposta do empreendimento. E ele vem justamente com alto padrão de acabamento, uma localização privilegiada, máxima rentabilidade com aluguel. Então, Everson, eu tenho um cliente aqui que ele é bom para poder fazer locação tanto via Airbnb quanto via locação tradicional através das imobiliárias. Ele casa com esse produto? Ele não casa, esse produto é para ele. Ele foi pensado justamente para esse público. E justamente com o principal modelar desse produto, nós temos o modelo SPE, que por um tempo já foi novidade em Florianópolis. Hoje a cada 10 projetos aprovados na prefeitura, 8 são de SPE. Então, basicamente, quando a gente fala em vender SPE, nós não estamos falando de vender simplesmente um apartamento, e sim vender junto um investimento. Basicamente, nós estamos falando que a pessoa vai entrar como sócio no negócio, ela vai arcar com os custos da obra e por isso ela tende a ter um retorno muito maior, porque ela está comprando muito abaixo do valor de mercado. E eu tenho alguma experiência com a SPE, já vendi aí na pessoa física acima dos 300 milhões, eu queria trazer alguns principais insights aí a respeito do modelo SPE. Everson, quando o meu cliente fala sobre SPE, a primeira coisa que me vem à cabeça é o quê? Pode falar. Não sabe? Eu sei. É o que mais arde quando o cliente fala o que mais arde no corretor. Chamada de capital. Everson, como que eu resolvo essa situação? Primeiramente, a SPE ela foi criada juntamente com a lei de incorporações com um dos propósitos de solucionar quando uma construtora do tipo incorporação, do tipo incorporadora, ela venha quebrar e os compradores das unidades não tenham o que fazer, senão entrar na justiça, esperar uma resolutiva e coisa do tipo. Então ela cria uma SPE para poder principalmente solucionar os problemas do empreendimento, solucionar as dores de quem comprou e não tem muito para quem correr. Então, quando a gente fala de uma chamada de capital, basicamente nós estamos falando de uma garantia real de que aquele empreendimento vai ser entregue e não simplesmente vai ficar jogado. Everson, você está me falando que o B7 Sunset Home vai ter chamada de capital? Não estou falando isso. Eu estou te trazendo um contra-argumento para quando e se o seu cliente vier a trazer esse ponto. Detalhe, a construtora por trás não tem história de chamada de capital. Porém, a gente sabe que a primeira coisa que vem à mente é, Everson, chamada de capital. Primeiramente, histórico médio de chamadas de capital em Florianópolis é de, no máximo, 20%. Tem alguns casos que são muito acima, tem alguns casos que são muito abaixo. Só que quando a gente fala de um modelo SPE, eu estou falando de um modelo de negócio onde de cara você sai 40% abaixo do valor de mercado. Ou seja, uma unidade que é vendida por 300 mil, ela valeria ela seria vendida numa incorporação privada por 420. Observação, eu saio com um risco de possivelmente, no pior hipótese, ter 20% de chamada, só que eu já saio com um spread de 20% porque eu estou pagando mais barato. É um bom negócio?
é um bom negócio. Mas detalhe, a principal garantia de que eu vou conseguir receber o meu apartamento sem que eu tenha que recorrer à justiça porque a construtora quebrou é justamente chamada de capital. Então, no fim do dia, a chamada de capital ela não é um problema e sim um dos facilitadores, uma das soluções. Fechado? Segundo ponto, Everson. Meus clientes, geralmente, eles não entendem muito bem, eles não gostam muito bem de uma outra coisa chamada correção via CUB. Primeiramente, muito abaixo de INCC, muito abaixo de IPCA, muito abaixo de GPM ou de qualquer outro indicador, corrige o CUB. E basicamente nós estamos falando que quando o CUB sobe, automaticamente se tornou mais caro construir, automaticamente valorizou o apartamento, porque se uma outra construtora lançar um apartamento igual, na exata mesma região, ela vai ter que construir pagando mais caro. Então quando o CUB sobe, eu tenho automaticamente, além da própria rentabilidade, da própria valorização da região, eu também tenho uma subida por conta do preço do metro quadrado médio na construção. Everson, quais são outros pontos aí que são interessantes a gente trazer? Aí eu volto para cá. Primeiramente, o sócio cotista ele se torna investidor junto com a construtora. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que a administradora de obras se torna um contratado e ela tem obrigação legal de prestar contas de absolutamente tudo. Inclusive, ela envia balanços, balancete, nota fiscal, extrato bancário e tem por obrigação uma coisa que é intitulada dentro do mercado incorporado como patrimônio de afetação, que, entre outras coisas, tem por objetivo impedir que uma construtora misture patrimônio e pegue o dinheiro de uma obra e aporte em outra. Em SPS, normalmente não se tem patrimônio de afetação. Por quê? Porque ela já é o cumprimento real da execução do patrimônio de afetação, no que tange a não mistura de capital. Ou seja, todo o dinheiro que é aportado dentro de uma SPE fica dentro da SPE para uso exclusivo da SPE com a obra da própria SPE. Isso é uma segurança. Porque ainda que o construtor, ainda que o administrador queira, por algum motivo, pegar o dinheiro de uma obra que está saudável e aplicar em outra que, sei lá, não está tão bem assim, ele é impedido. E diferente de uma construção do tipo tradicional, diferente de uma incorporação tradicional, onde o sócio cotista, onde o cliente comprador vai apenas descobrir isso quando a bomba já estourou, quando já não se tem mais o que fazer, quando a construtora quebrou e sumiu do mercado, dentro de uma SPE, dentro do mesmo período, um mês ali, ele consegue já conferir essas informações através do extrato bancário, através das notas fiscais, do balanço, do balancete. E ainda pode participar de uma mesa que é o Conselho Fiscal, onde ele vai ter direito de obrigação, vai ter direito e também vai ter obrigação de ofício de estar fiscalizando cada passo que a construtora for ter. Everson, o que você está me dizendo na prática? Eu estou dizendo que comprar de uma SPE é mais barato, é mais seguro e é mais rentável. Pensa comigo o seguinte: qual é o maior tipo de controle que eu tenho dentro de uma empresa? Quando eu sou cliente ou quando eu sou sócio e tenho poder de voto e tenho poder de direcionamento? Vide que algumas administradoras de SPE dentro aqui de Florianópolis, não vamos entrar em nomes, já foram demitidas, desligadas por má gestão e etc. dentro de suas próprias obras. Tamanho é o poder que um sócio cotista tem dentro de uma SPE. Ou seja, ele tem garantia real de que ele vai receber o imóvel, justamente porque existe uma forma de resolver caso tudo saia do controle e caso a administradora tenha feito um orçamento do tipo ruim, ou que a administradora tenha utilizado de forma errada. E se for utilizado de forma errada, ele consegue verificar em tempo hábil, de modo que dá para solucionar antes que aquilo realmente vire um problema. Eu não estou falando aqui exclusivamente da Baceto, tá? Empreendimento que é a administradora por trás desse empreendimento, junto com a TACT. Eu estou falando do modelo SPE. E isso vale para qualquer administradora que entre no modelo. Ela entra como contratada e o sócio cotista entra como sócio sócio dentro do empreendimento junto com o seu administrador. Basicamente, é como se nós fôssemos um grupo de amigos, cada um entra com o seu dinheiro ali aportando o valor para poder executar a obra, porém, todavia,
nenhum de nós entendemos bolhufas de construção, então a gente contrata uma administradora para tocar e ela presta conta. No fim do dia é exatamente isso. Mas assim, Everson, quem que é o meu potencial comprador? Quem que é a pessoa que no fim do dia vai comprar de mim a SPE? Basicamente, qualquer um pode comprar. E quando eu falo qualquer um, eu estou falando de qualquer pessoa dentro do território nacional ou fora, desde que tenha um CPF, ele pode sim ser um sócio cotista. Everson, um investidor estrangeiro pode? Se tiver CPF, pode. Everson, basicamente, qualquer um pode. Mas quem de fato entra? Primeiramente, nós temos que entender para quem é direcionado o nosso produto. Ele é direcionado para qualquer pessoa que queira fazer rentabilidade através de locação, através de revenda ou até mesmo para poder morar. Mas o foco desse produto não é tanto a moradia, é mais a locação e a revenda final para o investidor. E tradicionalmente nós temos alguns grupos, algumas classes que investem mais ativamente nesse modelo. Basicamente, investidores típicos de SPS, médicos, advogados, profissional liberal, empresário, dentista, funcionário público. Everson, beleza, essa informação não é tão útil assim, até agora. Eu vou basicamente, no final da nossa apresentação, trazer um passo a passo para a gente poder debulhar esse prédio. Eu quero contar com a atenção dos senhores para agora e quero contar com a execução dos senhores no final, pode ser? Mas basicamente agora eu vou ensinar uma forma de você conseguir prospectar cada um desses aqui. Prestem atenção junto comigo, por favor. Everson, onde que eu consigo descobrir os investidores de SPE? É muito fácil, você coloca lá no Google, consultar CNPJ, se você coloca lá no primeiro site que aparecer, vai ter vários, tá? SPE, vai aparecer uma lista gigantesca com todas as empresas, pessoa jurídica do Brasil, que tenha a terminação SPE. A obrigação de qualquer SPE é ter no nome SPE, senão não é considerado uma SPE, fechou? Então, basicamente, aqui eu encontrei como é que é o nome aqui? VM4 Projetos. E aqui do ladinho eu encontro todos os sócios dela. Então, basicamente, senhores, todas as SPEs de Florianópolis, vocês conseguem ter acesso a todos os sócios investidores de forma pública. Isso aqui está no Google, tá? Eu não fiz nada demais, só coloquei no Google. Bacana, legal? Prospecção ativa funciona assim, mas não é só com os investidores clássicos de SPE, tá bom? Aqui nós também conseguimos servidores públicos, e isso aqui está lá no portal da transparência do Estado, do município e do federal também. O que foi isso também, tudo regalado? Vocês não sabiam disso aqui não? Isso aqui é público, está na internet. Inclusive, o senhor Arão, ele tem um salário de 25 mil, é um potencial investidor de uma SPE. Aqui tem gente que tem salário de 30, 50, 60. Aqui o último é um médico, ó. Dá para ler não? Não? Tá. Aqui é Abel, ele é médico e ele ganha 39 mil. Ele é um potencial investidor de SPE, ele é um potencial investidor da SPE dos B7 Sunset Home, ele é um potencial cliente seu. Everson, médicos, dentista, Google também, aqui ó, Dr. Marcelo Prade, não sei, Anitta, não sei. Mas Everson, como que eu consigo o telefone dessas pessoas? Porque o nome é fácil conseguir. Existe uma ferramenta, eu uso ela há muito tempo, eu não tenho tanto medo nem ciúme de compartilhá-la com os senhores, podem fazer uso, que é a Assertiva. Basicamente, tem um cidadão chamado Leandro Baceto, você conhece ele? Ele não veio hoje aqui, então vamos ferrar ele um pouquinho? Eu peguei o Assertiva, 300 pila você consegue 1.000 consultas por mês. Eu simplesmente coloquei o nome dele aqui, apareceu todos os Leandros Baceto que tem no Brasil, Leandro Baceto Greco, Leandro Baceto Quinol, eu acho que é esse aqui. É esse aqui, né? Beleza, estão preparados? Bora! Aqui eu tenho o CPF dele, eu tenho todos os telefones dele, cadastrado no nome dele. Aqui eu tenho o endereço dele, tenho a participação de todas as empresas. E eu não quis mostrar aqui, mas tem quanto ele ganha, tem qual é o signo, qual é o tipo sanguíneo, qual é a cor da cueca, tem tudo, tá? E se isso funcionou para ele, funciona para todos os outros que nós também falamos agora há pouco. É uma informação interessante ou não? Sim. Um pouquinho, né? Mas tem um detalhe, é que eu não quis abrir mais, mas eu posso, por exemplo, abrir cada empresa dele aqui, entrar e fazer uma nova consulta e puxar todos os sócios que estão envolvidos dentro da empresa e conseguir todos os telefones de todos os sócios. Everson, se eu quiser eu consigo o telefone do Roberto Justus? Consegue. Se eu quiser eu consigo o telefone do Nicolas Ferreira, o deputado?
Consegue, portal da transparência. Everson, se eu quiser, eu consigo o telefone do Dr. Drauzio Varela? Consegue. Você consegue o telefone de qualquer um que você colocar na plataforma e você pesquisar. Isso é uma ferramenta para você potencializar a sua prospecção? Depende, se você fizer uso, vai ser. Se você não fizer uso, é só uma informação, tá bom? Deixa eu olhar aqui as palavras, enquanto vocês ficam aí analisando o que aparece aí. Informaçãozinha legal, né? Mas Everson, como que eu faço para poder direcionar esses clientes? Primeiramente, nós precisamos entender onde nós estamos. Nós estamos em Florianópolis, a capital do estado mais desejado do Brasil. E todo mundo acha que conhece, né? 42 praias, uma polícia que funciona, sem tanta bandidagem, pelo menos, né, comparado com o nível Brasil, e etc. Mas nós também estamos falando de Santo Antônio de Lisboa. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Everson, esse material vai estar disponível para mim? Vai estar. No finalzinho vai ter um QR Code, você vai apontar, você vai ter acesso. Presta atenção aqui. Santo Antônio de Lisboa é uma das localizações dentro de Florianópolis que é uma das mais estratégicas possíveis. Por quê? Porque ela está literalmente no meio do caminho entre as praias do norte, que são as praias mais procuradas, que são as praias mais desejadas, que são as praias mais conhecidas. Jurerê está lá, mas também ela está no meio do caminho com o centro de Florianópolis. Só que esse caminho todo, ele ficou conhecido como Rota do Silício. A SC 401, no seu decorrer, no seu desenvolvimento, e agora ainda vai ter ampliação dela com mais uma faixa, o que vai tornar tudo ainda mais fácil. Ela ficou conhecida como Rota do Silício. Por quê? Porque Florianópolis foi colocado o apelido carinhoso de Ilha do Silício por um motivo. Aqui nós temos a maioria das startups, as mais importantes, com quase 40 mil colaboradores, exatamente onde, Everson? Do lado de Santo Antônio. Mas tem um pequeno problema. Não tem tanta moradia para esse povo. Hoje não tem 40 mil apartamentos disponíveis para alocação nessa região. E é aí que entra a grande oportunidade. É aí que entra o Jump of the Cash. Por quê? Porque Santo Antônio de Lisboa tem hoje apenas 8 empreendimentos, 8 prédios. Alguns deles de 2 quartos, alguns deles com 1 e poucos deles com oportunidade de tipo estúdio. Aqui no B7 Sunset Home nós trazemos justamente esse tipo de modulação que atende perfeitamente os nômades digital que vão ficar por aqui, vão sair e tudo mais, mas também acaba atendendo aquela pessoa que vai trabalhar nessas empresas de tecnologia, atende as pessoas que querem estar próximo ao centro, mas também próximo à Praia do Norte, mas mais do que isso. Santo Antônio de Lisboa tem gastronomia própria, tem ali a rota gastronômica. Santo Antônio de Lisboa tem o pôr do sol mais bonito de Florianópolis e detalhe, Santo Antônio de Lisboa é um dos poucos bairros de Florianópolis que realmente tem uma cara portuguesa, uma cara açoriana, que é a cultura local. Então ele basicamente transporta para Portugal em poucos minutos. Tem ali a feirinha, tem ali os restaurantes, tem um carnaval próprio que também acaba atraindo, né, locação. E é esse o potencial da região. Eu, quando fui morar em Santo Antônio, eu queria estar próximo do centro, porque o meu escritório é aqui na região central, mas toda a vida eu também gostaria de ter uma região com mais qualidade de vida. E é exatamente aí que entra o argumento para você poder trazer para o seu cliente. Everson, o meu cliente, ele como investidor, ele muitas vezes confunde as coisas e acaba pensando como morador. Ele pensa que por ele não ter esse uso para ele, caso ele fosse morar, é mais interessante, por exemplo, comprar um lá na cara do gol, lá no Campeche, na praia, na pé da areia, ou em Jurerê, praia, pé na areia. Como que eu faço para poder convencer? Presta atenção. Há mais ou menos 16, 17 anos atrás, eu vim para Florianópolis com a minha família. Possivelmente a tua história é parecida com a minha, presta atenção. A gente ficou lá na cara, no pé na areia, lá do Campeche, por 3 semanas. Adivinha quantas praias a gente conheceu? 1, 2, né? Matadeira e Campeche. Por quê? Porque o cara que acaba alugando pé na areia, o cara que acaba alugando próximo à praia, ele acaba tendo conhecimento de poucas praias, ele não consegue explorar a ilha, porque não é tão fácil assim se locomover.
principalmente ali nas ruas que tem um acesso, 2 acessos apenas, e lá para Santo Antônio, a 401, é a das faixas mais rápidas que nós temos aqui em Florianópolis, mas também depende muito de uma coisa chamada sazonalidade. Então, um apartamento próximo à praia, ele vai acabar dependendo do verão. E se por acaso o verão não for tão bom assim para o turismo, por algum motivo, a rentabilidade tende a cair. Em Santo Antônio a gente não tem esse problema. E nós vamos trazer justamente esses dados nos próximos slides. Tá dando para ver aí, gente, direitinho? Eu estou meio míope aqui, mas aqui nós temos a localização exata do B7, que ele fica literalmente na Padre Lourenço, que é a principal de Santo Antônio. Se você pegar aqui no miolinho aqui, eu vou ter todo o centrinho, todos os restaurantes, toda a parte gastronômica. E ele está basicamente se eu falar 5 minutos a pé, talvez eu ainda esteja exagerando. Ele fica praticamente próximo ao mar, do lado do mar, mas também com acesso fácil a 401 por cima ou a 401 lá embaixo, se eu for pegar a Rua dos Açores. Fechou? Aqui eu tenho mais um mapinha que ilustra um pouco melhor essa localização exata. E aqui nós temos o que tem na proximidade, desde turismo, como a igreja, como acesso, como Tiçã, as praias, Canasvieiras, Jurerê. Eu tenho o aeroporto, que apesar de não estar tão próximo assim, eu consigo também ter acesso fácil a ele. Estou próximo do Primavera Garden, que é onde tem boa parte dessa empresa de tecnologia, e da própria Acate. Tem o mercado, tem o farmácia, tem a academia perto, tem absolutamente tudo. E o mais legal de tudo, sem depender de sazonalidade. E aqui nós temos algumas informações do tipo notícias, que justamente ratificam essa informação. Florianópolis trazendo aí 2 milhões de turistas no verão, a Ilha do Silício com, eu falei 30 mil, cadê? Aqui, 32 mil pessoas na cidade justamente procurando o trabalho relacionado à parte tecnológica, que é um dos pontos muito fortes da região. E agora, adentrando a parte de condomínio, nós entramos literalmente dentro do empreendimento. E ele basicamente traz uma infra completa, com salão de festas, lavanderia, piscina, fair place, lounge, uma oficina para a parte de bicicleta, mas com um detalhe. Aqui, nesse prédio, nós temos algumas unidades ainda disponíveis com vista para o mar. Everson, agora que eu fui tentar reservar para o meu cliente, ele queria uma unidade de vista mar e é justo o que ele queria, não tem. Eu queria ter 1,80 m, não tem, claramente. Então, acontece também. Mas a parte legal é essa, ainda que o teu cliente não consiga, por algum motivo, uma unidade de vista mar, dentro das áreas comuns desse empreendimento, nós temos vista mar de forma coletiva. Ou seja, lá da piscina, lá do lounge, ele vai conseguir estar observando o pôr do sol mais bonito da cidade. Com um detalhe, anota esse insight aqui. Ele pode colocar em seu anúncio do Airbnb, primeiramente, uma foto desse pôr do sol. Segundo, dizer que o empreendimento tem vista mar, ainda que a unidade que ele comprou, a unidade que ele adquiriu, não tenha. Porque empreendimentos com vista para o mar, próximo ao mar, tendem a valorizar tanto a parte de Airbnb, locação, quanto a parte de revenda em até 30% mais se comparado com outros que não têm. Isso independente do apartamento que ele comprou estar ou não com esta mesma vista, porque o prédio acaba tendo isso de forma coletiva. E aqui nós vamos ter algumas imagens desse condomínio. Aqui nós temos o hall de entrada, o lounge, a piscina com a tal vista que eu falei, e é uma baita vista, não é? Aqui a Praça do Fogo, o coliving. E aqui nós temos algumas comodidades que traz no apartamento e no empreendimento como um todo. Então nós temos pontos de espera para ofurô, ou jacuzzizinha, para os menos apalavrados. Justamente na parte dos gardens, na cobertura, fechadura eletrônica em todas as unidades, lavanderia coletiva lá no térreo. E Everson, o que é interessante trazer nessa lavanderia coletiva? Primeiramente, lá no apartamento dele, lá no estúdio que ele vai comprar, vai ter lá um pontozinho para ele poder conectar uma máquina de lavar ou coisa do tipo. Mas não necessariamente ele precisa, principalmente se o intuito dele for para locação. É um custo a menos, um investimento a menos que ele coloca. Quanto que custa uma máquina aí boa? 4, 5 mil? É um custo a menos que ele coloca e ainda ganha um espaço a mais.
Porque na maioria dos casos a pessoa não vai ficar tempo suficiente para poder lavar. E se ela quiser utilizar a máquina de lavanderia, etc., ele tem isso de forma coletiva lá no térreo, tá? Também temos algumas tomadas para carro de carregamento elétrico, churrasqueira a carvão na cobertura e persiana manual nas janelas com hall duplo para entregas de delivery, o famoso iFood Box. Aqui a gente entra nas plantas. Eu acho que talvez, dependendo de onde você está sentado, você vai doer as vistas aí. Mas pode ficar tranquilo que eu vou comentar alguns pontos. E depois esse material vai estar bonitinho lá para você poder dar o zoom aí e não ficar com o olho doendo. Mas basicamente aqui nós temos o térreo, tá? Ele é um empreendimento de esquina. Ele está aqui a Padre Lourenço, aqui ele está a Rua Deputado Walter Gomes. E aqui eu tenho o acesso de carro com um detalhe. Não tem vaga para todos os apartamentos. Isso é um problema, Emerson? Calma que a gente chega lá. Calma aí, tá? Aqui embaixo eu tenho a parte da oficina para bikes. Aqui eu tenho o hall de entrada, a lavanderia, se meu olho não me traiu, é aqui, tá bom? E aqui nós temos ainda algumas lojas com acesso para a rua, justamente para poder fortalecer aí o bairro, tá? Aqui nós vamos ter algumas plantas. Então aqui no segundo pavimento eu tenho basicamente estúdio com garden, com sacada, churrasqueira carvão, conforme falado ali, e com aquela possibilidade dele fazer a instalação de ofurôs, tá bom? No terceiro andar eu já começo a ter uma vistinha assim, esticando o pescoço para o mar, só que aqui é onde entra o famoso Jump of the Cat. Aqui nós temos os estúdios Premium, Estúdio Prime, você pode chamar aí do jeito que você quiser, não tem problema, a gente não é ciumento. Emerson, o que raios é esse Estúdio Prime? É quase um estúdio com quase um pé direito duplo, mas é um estúdio com 4,30 metros de altura, tá? Não chega a ser um pé direito duplo, não é legal você passar essa informação para ele, tá? Mas basicamente ele traz uma maior amplitude. Caso a pessoa queira, lá no final da obra, depois que aprovou a BITS, ela pode sim fazer uma ampliação e transformar esse estúdio em um loft através de uma estrutura de steel frame ou a que ele preferir, mas isso é pós a BITS, uma ampliação à parte que ele pode fazer. Mas basicamente, se ainda ele optar por não fazer essa ampliação, ele tem um estúdio com maior ventilação, com uma amplitude muito maior de espaço e também, obviamente, muito mais charmoso, caso ele ainda assim opte por não fazer esta ampliação. E também é um produto que praticamente não existe no mercado, né? A gente hoje tem apartamentos aí contando o gesso, 2,70, 2,80 de altura, é um estúdio aí com mais de 4 metros de altura. Só que, nesse caso, nós estamos fazendo aqui uma rodada de oportunidade. Hoje nós temos ainda 7 ou 8 desses estúdios à venda na tabela, só que nós escolhemos ali 4 unidades para trazer uma oportunidade exclusiva para o seu investidor. Só que tem data e tem uma limitação. São 14 dias para poder realizar a compra desta unidade, uma dessas 4 unidades, ou 4 unidades. Ah, Emerson, vendeu as 4 e o meu investidor ele queria muito a quinta. Não tem como, faz o R, tá bom? Basicamente, nós estamos falando de um estúdio Prime, um estúdio que, além de poder ser utilizado como estúdio, ele pode ser ampliado depois do Abits para Loft. Emerson, o meu investidor, ele gostou da ideia, ele quer comprar esta unidade, porém, ele já quer receber esta unidade ampliada. É possível? Dá para sim fazer um contrato à parte, fazendo todos os ajustes, mas para estas 4 unidades nós estamos trazendo uma condição especial. Que condição especial é esta, Emerson? Caso o investidor compre essas unidades, pagando 4 parcelas, ou seja, quitando a unidade em apenas 4 vezes, ele além de ganhar um desconto, o desconto é 25%, caso ele opte por ser estúdio, caso ele fale, não, já me entrega com o loft, o valor do loft é acrescido em um contrato à parte, presta atenção, em um contrato à parte, e daí sim, ele já vai, entre aspas, receber o apartamento, né, com ele já ampliado. Entenderam? Vamos de novo. Ele comprou o estúdio Prime, pagou em 4 vezes, ele tem um apartamento de cota terreno, com desconto de 25% e em contrato garantia de isenção qualquer chamada. Pegaram?
Quantas vezes pode pagar? 4 vezes para poder ganhar 25% de desconto em um estúdio Prime e ser isento de chamada. Legal? Caso ele fale para você, eu já quero receber ele adaptado para loft, igual a imagem aqui, ó, bonitão. Eu já quero receber ele assim. Tem problema? Não tem problema. Nós vamos adicionar, fazer um contrato à parte, adicionando esse valor para ele poder pagar, e daí sim ele vai poder receber esse apartamento. Receber mais ou menos, tá? Porque ele primeiro vai receber como estúdio, fez o habite, depois de receber o habite, a construtora vai e executa, e daí ele recebe de novo, digamos assim, agora como lote. Everson, tem como negociar esse valor, melhorar? Não, o valor hoje para ampliação é de 50, né? 50 mil custa o valor da ampliação para a gente já entregar para ele desse jeito. Everson, meu cliente falou que ele prefere ele mesmo fazer depois, porque sai mais barato. Tem problema? Nenhum. É até melhor, até prefiro. Mas o desconto é 25% para 4 unidades, isenção de chamada e pagar em 4 vezes. Pois não? Não, achei que você queria falar alguma coisa. Pegaram? Bacana, legal? Everson, as outras unidades têm esse desconto? Porque o meu cliente, ele não quer o estúdio Prime, ele quer o outro estúdio que está até mais barato, ele quer pagar esse aí. Tem? Não tem. A gente selecionou os estúdios Prime para isso. Pegaram? Ele quer pagar em 5, pode? Não pode. Ele quer escolher outra, pode? Não pode. Ele não quer 25, ele quer 30, pode? Não pode. É essas condições. Fechou? E é isso, é 4 unidades ou 14 dias. Eu estou pegando bem mastigadinho porque eu já sei que na segunda-feira vai chegar a proposta de gente falando que ia pagar em 6 vezes, igual eu vi hoje de manhã. Não é não, Matheus? Vamos lá. Everson, depois dos estúdios Prime, o que tem? Tem estúdios normais, onde nós vamos ter ali apartamentos já com vista para o mar, segundo disponibilidade em tabela. Pode ser que a tua unidade que o teu cliente tanto queria já esteja já comprometida, tá? E aqui, no último andar, nós temos a cobertura, tá? Então, basicamente, os estúdios ali são separados em estúdio normal, estúdio garden, estúdio cobertura ou estúdio Prime, que esse pode ser transformado em loft. Pegaram? Basicamente, os apartamentos de baixo, deixa eu voltar uma aqui para ficar mais fácil. Os apartamentos de baixo, ele pega sol da tarde, mais ou menos ali, né? Porque está no noroeste, por ali. E os apartamentos de cima, ele pega sol da manhã, com sudeste. Fechou? Bacana? Fica tranquilo que depois esse material chega para vocês também, porque está meio ruim de ver. Aqui na cobertura eu tenho a piscina com vista para o mar, tá? E tem essa área externa, esse fireplace, esse lounge, que eles também podem estar utilizando para poder ver o mar. Olha, todo mundo quer, né? E para o outro lado eu tenho as coberturas também. Bacana, legal? Agora vamos para a parte que realmente agrada os nossos investidores. Primeiramente, Everson, como que foi feito esse estudo de rentabilidade? Dados da região. Não faltam informações para a gente que trabalha essa região há tanto tempo. Então, basicamente, nós estamos falando de uma região que tem um alto potencial de valorização, mas que ela transborda nesse empreendimento através do modelo SPF. Para os senhores terem uma noção, esse aqui é o Sun Garden, esse aqui é o Oasis, esse daqui é o Win, esse aqui eu não me lembro qual que é, tá? Mas todos eles são empreendimentos da região. Quem conhece algum desses? Legal. Esse aqui, ó, esse aqui foi meu, esse apartamento. Eu sei do que eu estou falando. Eu paguei 230 mil no lançamento, faz 2 anos e meio, e eu vendi ele depois por 525. E não paguei comissão do corretor porque foi o mesmo que vendi. Então, nesta região, nós temos apartamentos sendo vendidos entre 525 e 1 milhão e 42, tá? Everson, o que nós estamos trazendo nessa região aqui? Eu estou trazendo estúdios e lofts. Estúdios e lofts. Estúdios e lofts. Ou seja, se o teu cliente comprar um estúdio Prime e transformar em loft, ele vai ter uma valorização muito maior, porque há uma alta procura nesta região. Mas Everson, qual que é essa valorização? Vamos falar de uma estimativa conservadora? Porque se eu for querer falar de um otimista, pegou. Pode ser? Conservadora. Florianópolis valoriza, em média, 12,5% ao ano. Todo mundo concorda comigo nisso? Não?
12,5 ao ano. Ah, Everson, teve ano que valorizou 15. Vamos partir do ponto que ela vai valorizar 12,5. Fechou? Fora, além disso, eu ainda tenho a valorização do próprio empreendimento. É um empreendimento vista mar, tende a valorizar mais. E além disso, ele ainda é uma obra preço de custo abaixo do mercado. Mas numa estimativa conservadora, ele hoje compraria um estúdio normal por 279 e na entrega, esse mesmo estúdio poderia ser tranquilamente vendido por 495. Everson, eu não acredito. Tá bom, deixa eu botar um slide. Legal? Bacana? Everson, como que a gente calcula essa valorização? Basicamente, do jeito que eu falei. 279, 12,5, 12,5, 12,5 dá 37,5, boto mais a margem da incorporação, 40%, chego em 77,5. Na verdade, essa não é a forma correta de se calcular a valorização de uma SPF. Eu até posso fazer aqui, se vocês quiserem. Vocês querem? Não, né? Beleza. Mas, de uma forma que o cliente consiga entender facilmente, estou falando aí de 77,5 em 3 anos, no mínimo, porque tem potencial para muito mais do que isso. Desligou aqui? Legal? Everson, e se o meu cliente quiser alugar? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiramente, lembra que eu falei que nessa região nós temos poucos empreendimentos entregues, pouquíssimos, e poucos deles ainda por cima são estúdio? Pois é, os que mais rentabilizam na região hoje nem são empreendimentos novos, estúdios novos, apartamentos legais, e nós estamos falando de uma diária média que parte de 277, chega até 538 e tem um faturamento anual de 63 até 101. Everson, como que você consegue esses dados? Quer anotar? AirDNA. É só você entrar lá, faz seu cadastro, paga 200 pila, tu vai ter todos esses dados. Não é coisa da minha cabeça. Mas eu quero que vocês vejam e verifiquem a qualidade, o padrão excelente desses apartamentos que faturam 100 pau por ano. Olha que maravilha. Parece exatamente com a casa da minha avó. Quando nós saímos desse apartamento e vamos para um B7 Sunset Home, que tem um padrão muito mais elevado também é ruim, né? Muito elevado, a gente traz automaticamente um potencial de faturamento, de Airbnb, de locação superior. Concorda comigo? Mas vamos ser o quê? Conservadores? Eu estou falando que a diária média anual seria de 312, onde eu projetei no mês de fevereiro 406, tem carnaval, tem finalzinho de verão, tem argentino aí, tem tudo de bom. E no meio ali, em junho, julho, 224 na baixa, 261. Se você entrar agora no Airbnb, vai estar mais ou menos por aí. Tô maluco? Não tô, né? Isso me traria uma diária média de 312, mas tem um grande detalhe. Vamos voltar aqui? Olha só. 291, 277, 538. Então eu estou falando que um apartamento superior vai colocar uma diária média menor. Isso eu chamo de ser conservador. Tô maluco? Não, né? Agora, qual que seria a taxa de ocupação? Coloquei 81% em janeiro, 68% em fevereiro, vai descendo ali até o chão em junho e depois volta a subir para o verão de Florianópolis. Faz sentido também? Se eu considerar essa taxa de ocupação com essa taxa de diária, basicamente eu chego num faturamento projetado de 61 mil por ano. É maluquice? Não, né? Principalmente se eu falar que os meus concorrentes estão, no pior caso, nessa média também. Fez sentido? Legal, legal. Se eu boto 61 mil por ano, basicamente eu estou falando que junto com a valorização do imóvel, junto com o spread por ele ser uma obra a preço de custo, no primeiro ano de locação, ele me traz aí um patrimônio acumulado de 556, ou seja, 66 de faturamento de aluguel, mais a própria valorização que ele tinha. Everson, se o meu cliente quiser, ele pode, por exemplo, deixar alugado por 2, 3 anos e depois revender, onde 60, alguém faz aí 66 por 279 para poder ver o ROI anual? Deixa eu ver se tem aqui, não tem. 66 por 279, bota aí. 23,5. Eu estou falando que em 4 anos o apartamento, através da locação, ele se pagou e ainda continuou valorizando 2,12,5 por ano, e ele chega tranquilamente no final da conta com um patrimônio acumulado na base de 1 milhão depois de 3, 4 anos, onde o ROI se pagou, onde todo o imóvel ainda continua valorizando e pode ser revendido. É maluquice isso ou não? Gente, vocês vão aqui? Não.
É um baita negócio. E é justamente isso que você tem que trazer para ele. Por quê? O resultado em venda depende muito mais da postura de quem vende do que de quem compra. Se você traz as informações de modo que faz sentido para o seu investidor, ele compra. Agora, se você fala, não, é um apartamentinho para Airbnb, talvez não faz sentido nem para você comprar. Quem aqui quer comprar um apartamento aí? Eu vendo para você. Vocês estão me dando com uma carrinha que querem comprar. Mas, Everson, como que eu faço para poder ter acesso a todos esses materiais? Já vou chegar lá, você já viu o QR Code que eu vazei ali, né? Presta bem atenção. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aqui entre NZ, entre Baceto, entre parceiros NZ e parceiros da Baceto, uma força-tarefa para a gente fazer com que estas informações cheguem para os seus clientes, cheguem para os seus prospects. Gostaram, né? Eu tirei as palavrinhas novas. Para que eles possam ter a oportunidade de comprar isso aqui e a gente venha zerar esse prédio nos próximos 14 dias. Mas para isso, nós temos que fazer algumas coisinhas, porque não adianta simplesmente passar a informação. Nós temos que vender. Primeiramente, regras do jogo. No próximo slide eu vou disponibilizar para vocês tanto o link de formulário para você poder fazer a reserva do seu cliente, quanto a pauta para você poder ter acesso a todos os valores. Já adianto, os estúdios normais mais baratos ainda estão na faixa de 279 mil e os estúdios Prime com esse desconto está 233 mil para poder pagar em 4 vezes e ter uma explosão de rentabilidade. Eu já sei que essas unidades vão primeiro. E eu já sei que nos próximos dias vai ter um congestionamento de tabela. Ninguém gosta disso. Eu também não gosto. Então, o que nós estabelecemos como regra do jogo? Primeiramente, comissão 5%, você vendeu é sua. Fechou? Se quiser me pagar um café depois eu aceito também. Não tocou dentro do meu barrigudo, mas eu tomo com você. Segundo ponto, fez a reserva. Você tem 48 horas para o seu cliente trazer a proposta, assinar e pagar. Everson, mas o meu cliente, ele vier de Mato Grosso, ele quer vir aqui, ele quer fazer não sei o que lá, ele quer mandar para o advogado. Nós estamos deixando disponíveis para vocês já o contrato, para caso o seu cliente manifeste interesse, a primeira coisa que ele venha receber seja esse contrato, para que ele possa vencer o tempo quanto antes. Por quê? Venceu as 48 horas, a reserva cai. Everson, essas 48 horas, elas são correntes ou são úteis? Elas são correntes. Toca o pau sábado, domingo, feriado. A Roberta me prometeu que se chegar uma reserva, uma proposta de contrato, domingo de manhã, domingo à tarde está pronto o contrato. De manhã mesmo. De manhã mesmo. Esquece. Então, não é para ter choro, mas se você tem cliente, eu recomendo você já pegar e encaixar no formulário na fila de espera. Everson, eu posso mandar no WhatsApp do Chiquinho? Everson, eu posso mandar não sei aonde? Só vai ser aceito reserva através deste formulário para que a gente tenha, né, todo o acesso e consiga colocar as pautas. Everson, a pauta que você disponibilizou, ela vai ser atualizada? Chegou a reserva ali, já vai estar atualizada, já vai ser encaminhada para a espera, etc, etc, etc. Dentro do material, nós estamos disponibilizando todas as apresentações que eu trouxe aqui e junto com várias outras, sobre a própria TACT, portfólio da Baceto Empreendimentos, estudos de rentabilidade, materiais do tipo imagem, planta, book e principalmente, não adianta a gente só sair aqui para poder vender e tentar ir fazer o sorte girar. Então eu montei, caso você queira fazer parte disso, você está convidado, o meu time não tem muita escolha, né? Mas caso você queira participar disso, todos os dias, às 19 horas, nós vamos fazer uma apresentação coletiva. E nós todos os dias vamos disponibilizar um Daily Task. Que raios é esse Daily Task, Everson? Daily Task basicamente é uma ferramenta que nós da NZ criamos, onde nós conseguimos direcionar todo o foco de forma simultânea para um mesmo produto, transformando mais resultado em menos tempo. Basicamente são stories disponíveis para você poder fazer a postagem e conseguir trazer o máximo de oportunidade para você, textos já prontos para você poder fazer disparo, vídeos prontos e feitos pela nossa equipe, linda, maravilhosa, dá um tchau para eles. Para vocês poderem ter um máximo de resultado no mais curto tempo. Por quê? Porque vocês perceberam que o prédio é bom, não é não? E o que é bom, acaba rápido.
Então, todos os dias, às 19 horas, eu, pelo menos, vou estar junto com vocês para poder fazer essa apresentação. Everson, vem cá. Muito legal. Eu quero sim utilizar o Daily Test, mas eu não quero encaixar o meu cliente na sua apresentação, porque vai que ele gosta mais de você do que de mim. Não tem problema. Você pode criar dentro da sua imobiliária, dentro da sua equipe, um outro link e você utilizar a mesma estratégia, os mesmos materiais e você fazer junto com o seu time a apresentação. Apesar de eu não ter nenhum interesse em pegar cliente de ninguém, nós estamos aqui para poder servi-los e fazer com que esse produto seja ainda mais sucesso. Tá bom? Nós fizemos alguns ajustes na tabela para que ela tenha mais fluidez. Presta atenção. Talvez você já tenha tido acesso a essa tabela antes. Talvez você já tenha tido acesso de alguma forma com o primeiro material antes, apesar de a gente ter feito algo um pouco mais completo agora. Mas a tabela, quando você acessar, você vai ver que a entrada aqui antes era 3 vezes cravado, não tem o que fazer. Agora ela saiu para 4 pagamentos de entrada, mas ela pode chegar até 6 pagamentos de entrada. Presta atenção. Eu posso fazer 30% de entrada em até quantas vezes? Pode 7? Pode 8? Não. Em até 6 vezes. Everson, o meu cliente ele quer dar um pagamento maior, uma proposta diferente. Traz pra gente, a gente vai avaliar, mas não é promessa. O que é promessa é mensal, 0,5%. Então tem mensal ali de 1.200, 1.300. Cabe no bolso, cabe não? Entrada, 30% em 6 vezes e o restante aí a gente tem 7 balões para o seu cliente poder pagar. Fechou? Tudo corrigido pelo CUB, toda a transparência de um preço de custo, toda a expertise de construção da Baceto já lançou 10 em um ano, é prédio pra caramba, e principalmente essa equipe maravilhosa para poder derreter esse prédio. Fechado? Todos os dias vai chegar para o seu WhatsApp ou lá nos grupos que você tem esse Daily Test. Caso você queira estar junto conosco, você não está nem convidado, está convocado. Caso você queira adaptar para a sua própria equipe e você mesmo fazer a reunião, não tem problema, não fico chateado. Mas, eu te garanto, nos próximos 14 dias já não vai restar mais unidades. Tá bom? Prepara o celular aí, prepara. Preparou? Aqui eu tenho todos os materiais de venda, aqui eu tenho todas as unidades disponíveis em pauta e aqui eu também tenho o formulário para você poder preencher e fazer a sua reserva. Não precisa se preocupar caso você não consiga ou esqueça ou qualquer coisa, porque esses links também vão chegar para os senhores. Fechado? Vamos abrir para a pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma? Fala, Michele, você está com pergunta? Vixe. Eu estou com uma pergunta, eu tenho que levantar, né? Vamos lá. Começar. Quando eu faço a compra por cota terreno, esses 4 pagamentos, eles vão ser fixos ou corrigidos pelo CUB? Os 4 pagamentos da cota terreno vão ser corrigidos pelo CUB. Se ele quiser desconto do CUB, ele paga à vista. Olha só, o legal do CUB, é que eu esqueci de falar isso, né? Ela me deu uma cutucada agora. Ninguém vai saber. Eu só deixei a deixa. Só jogou aqui. Eu só deixei a deixa, tá? Presta atenção aqui, olha só. Quando você compra uma unidade SPR, isso aqui eu já fiz em mesa com o cliente, não é não? O cliente falou assim, eu quero um desconto. Eu tenho 100 mil para dar de entrada e eu quero desconto. Maravilha, te dei 6% de desconto em cima desses 100 mil. Por quê? Porque o CUB tem uma variação média de 6% ano, então automaticamente eu não dei desconto para ele. Por ele ter aportado, ele comprou o seu próprio desconto em relação ao CUB. Entenderam? Agora, caso ele opte por parcelar em 4 vezes essa cota terreno, ele vai pagar o CUB da diferença. Ponto e acabou, porque isso se aplica para todas as unidades, inclusive essa. Mas o grande diferencial dela é que ele fica isento de qualquer tipo de chamada de capital que possa, eventualmente, quem sabe, talvez, tomara que não, existir. Fechou? Respondi, né? Mandei bem, né? Obrigada. Perguntas? Levanta a mãozinha para nós que está com dúvida. Sobre as vagas de garagem, elas terão rotativas ou elas são destinadas a unidades específicas? Elas são destinadas a unidades específicas. Lá na tabela já está cravado qual unidade tem vaga, qual unidade não tem vaga. Caso ele queira comprar mais uma unidade, infelizmente não tem como, tá? Mas a vaga de garagem não ter, não é um problema. Por que não é um problema, Everson? Primeiramente, por não ter uma vaga de garagem, o apartamento ele tende a ser de 50 a 80 mil mais barato. Automaticamente, quando eu vou fazer locação por Airbnb, 15% das pessoas apenas excluem opções que não têm vaga de garagem.
eu ainda continuo locando para muita gente. Isso não é dados da cabeça do Everson, tá? Não é fonte e voz da minha mente. É Ardenei, você pode puxar lá, tem as estimas. 15% apenas abandono por não ter vaga. Só que eu estou pagando 50, 60, 80 mil mais barato. Em alguns casos, pode chegar a 30% do valor do apartamento. Então eu estou deixando ali 15% de potenciais de aluguel para poder colocar ali 80% a menos de aporte. E detalhe, isso talvez não mexa na metade de ocupação, porque eu deixo alugar para um, mas não necessariamente deixo de alugar para o outro. Fechou? Observação, muita gente vem para Floripa através de avião, fica no Uber, muita gente ali, né, que vai utilizar, está conectado com essa questão do TI, então eles também rodam bastante de Uber e não necessariamente precisa se ter vaga. Mas caso o cliente fale, eu quero uma unidade com vaga, entra aí na pauta, você vai ver que tem algumas ainda disponíveis, mas corre que tem poucas. Tem isso. Se o investidor quiser entregue com loft, esses 50 mil reais que você paga à vista, E aí, Roberto? É melhor porque a gente já alinha a transação estabelecida entre eles, tendo em vista até o processo. Se o cara quiser loft, é no Pix. Bacana? Uma pergunta agora fica essa dúvida aí. O cara não comprou uma daquelas 4 unidades para poder ampliar, mas ele quer fazer ampliação conosco. Ele pode ou é só se for nesse rolinho dos 14 dias? Não, só esses 4. Fechou a cota. Entendeu? No máximo, a gente passa um telefone de alguém bem legal para ele poder fazer a execução com eles. Mas caso ele queira que nós venhamos a organizar a operação por e para ele, ele tem que entrar em uma dessas 4 unidades que vão estar disponíveis já, né? Já está liberado para quem fazer reserva quiser. Perguntas? Perguntas? Não? 3, 2, 1. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Lá fora, no outro hall, nós vamos ter agora um cafezinho especial para vocês. Eu não ia fazer, mas me incomodaram. Falaram, só posso ter comida. E agora a gente tem comida lá, então vamos encher a barriga, conversar, fazer network e principalmente fazer uma venda. Pelo menos uma venda nesse prédio você tem que fazer. Tem só 37 unidades. Infelizmente, não vai ter para todo mundo. Mas eu quero que uma delas seja você. Fechado? Gente, muito obrigado pela presença de vocês.